As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm, cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse período ocupa na avenida um espaço. Tá bom então. É que no último vídeo a gente já deixou aqui tudo pronto. A questão, na verdade, ela está basicamente pronta, né? Para a gente começar a resolver. Então, olha só, Robertinhos. Essa retificar que eu falei no vídeo anterior, aqui, na verdade, não é um segmento, é um ponto. Aqui é o ponto A. E aqui embaixo, logicamente, aqui embaixo é o ponto B. E a interseção desses dois pontos, né? A união desses dois pontos, aí sim é um segmento AB. Fechado? Então você pode pegar essa figura para ficar melhor para a gente visualizar. A gente pode, entre aspas, reescrevê-la aqui nessa figura do triângulo retângulo, uma figura plana, né? Então fica melhor a gente visualizar você redesenhando o triângulo retângulo fora ali da figura do prédio. Fica mais fácil de começar a resolver. A partir de então, outra coisa, a nossa receita, né? Que a gente já aprendeu nas questões anteriores. Qual é o primeiro passo da nossa receita? O primeiro passo é você identificar os lados, né? Então aqui a gente vai primeiro identificar os lados. Quem é esse L aqui, ó? O X, né? O L aqui, como ele está do lado oposto ao ângulo de referência, está oposto ao 15 graus, portanto, o L vai ser o nosso cateto oposto. Ele está do outro lado em relação ao ângulo de referência, tá bom? Já os 114 metros, repare que o 114 está bem aqui, ó, ele está junto, está próximo do ângulo de referência. Se ele está próximo do ângulo de referência, ele é o cateto adjacente. Pronto. Então, o primeiro passo da nossa receita a gente já fez. Identificar os lados. Beleza? Qual é o segundo passo agora? O segundo passo é saber qual das três razões trigonométricas a gente vai usar na questão. Repare que na questão, como ele só menciona os catetos, então eu já sei que eu vou ter que usar quem aí? Isso, a tangente. Só para lembrar, eu coloquei aqui para você o teu resumo, né? O resumo do Robertinho. Então repare que, como aqui na questão ele só fala catetos, ó, cateto adjacente e o cateto oposto, então a gente vai usar a tangente, já que a tangente é a razão que relaciona apenas os catetos. E nem precisava dessa dedução, né? Porque a própria questão já nos dá uma pequena cola, né? Nos dá uma pequena ajuda, porque aqui na questão já indica qual é a razão que a gente vai usar. Ele fala a razão que a gente vai usar e dá o valor dessa razão. Fechado? Então, a questão meio que dá ali uma ajudinha para a gente. E aqui também, só para lembrar, nossa receita são aqueles passos: identificar os lados que a gente já fez, saber qual é das razões que a gente vai usar, também a questão já nos indicou, é a tangente. E qual agora é o terceiro passo? O terceiro passo é fazer as substituições. Bora arrumar aqui? Olha só. Então aqui na questão a gente vai usar a tangente. O ângulo de referência é o 15 graus. E a definição da tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Muito bem. Próximo passo agora, você vai fazer a substituição. Então aqui no lugar da tangente de 15 graus, você vai colocar o seu valor que ele deu na questão. Vale 0,26. Então aqui a gente vem e substitui por 0,26. O cateto oposto ali no triângulo retângulo,
é justamente porque encontrar, né, a primeira parte da resolução que é encontrar o L. Então, no lugar aqui do cateto oposto, eu coloco o L. E lá embaixo, no lugar do cateto adjacente, a gente vai colocar o 114. Então, o cateto adjacente vale 114. Pronto, Robertinhos. Então, olha só. Próximo passo agora é você fazer ali aquela regra de 3 básica, né? Como é que fica? Você vai abaixar ali o L, né? Então, aqui o L a gente abaixa, como a gente fazia com X. Abaixa aqui o L e multiplica 114 com 114 vezes 0,26. A gente já aprendeu a multiplicar números decimais, né? Sim ou não? O L vale quanto? 29,64 metros, né? 29,64 metros. Acabou a questão? Não, porque ele não quer meramente o lado do triângulo. Essa aí foi a primeira parte da nossa resolução. Lembra aqui em cima que a gente colocou? Aqui em cima a gente colocou que a primeira parte era encontrar o L, a gente já fez. E agora aqui a segunda parte, e para terminar o exercício, é encontrar a área. Ou seja, só pegar esse L e elevar ao quadrado. Essa é a fórmula da área do quadrado. Então, vamos colocar aqui embaixo. No lugar, já que eu quero encontrar a área é L ao quadrado, né? A fórmula da área de um quadrado é L ao quadrado. O nosso L a gente já acabou de encontrar, dá 29,64 é o L. E isso elevado ao quadrado. Só precisa levar o 29,64 ao quadrado, fazer um cálculo imenso? Não. Ele está sugerindo que a gente pegue um valor aproximado, não precisa ser exato. Então, aqui embaixo, em vez de pegar 29,64 e elevar ao quadrado, aproxima aqui do 30, né? Já que está perto do 30, para ver quanto que dá. Vamos ver então? Se você aproximar ali esse valor do 30, aproximadamente 30 ao quadrado, 30 vezes 30 dá 900. E esse valor aqui já é suficiente, eu já consigo com esse valor, já que a área é metro ao quadrado, né? Com esse valor eu já consigo aproximadamente, né, marcar a minha questão. Repare que já é suficiente para que eu marque qual? A letra E. Repare que a letra E é maior que 700. E de fato esse valor aí vai ser, como é ali aproximadamente igual a 900, então de fato é maior que 700. Portanto, 700, letra E, é o nosso gabarito. Tá bom? Depois você refaz com mais calma na tua casa. Vamos fazer agora a questão número 5. Eu quero comentar aqui na questão número 5 duas coisas. Primeiro, para quem não sabe o que é um teleférico, teleférico na verdade são aqueles bondinhos, né? Que aí, ó, a imagem. São aqueles bondinhos que andam ali nesses cabos, né, de aço de transporte ali aéreo. Tá bom? Então aí, só por curiosidade, esse aí é um teleférico, um exemplo, né? E aqui na questão, aqui na figura, se você tem que lembrar que na figura a gente só pega aqui o triângulo retângulo. Então aqui não, esse lado aqui, ó, apenas com esse lado aí. E esse lado, que é o cateto oposto, nada mais é do que você subtrair, né? Quando você for ler a questão, você vai deduzir que nada mais é, esse cateto oposto nada mais é do que você subtrair a altura maior pela altura menor, que vai ser esse valor bem aqui do cateto oposto. Tudo bem? Então, como eu falei, a gente vai fazer o exemplo aqui, ó, para que se torne um modelo para você fazer a questão número 5, tá bom? Então, eu vou explicar o exemplo e depois você faz a questão número 5 usando o mesmo raciocínio. Fechou? Então, olha lá. A partir de dois pontos B e C da margem reta de um cais, vê-se a proa A de um navio ancorado, tal que o ângulo ACB mede 53 graus, conforme mostra a figura abaixo.
Calcule a distância entre o navio e o cais no ponto C. Ó. Entre o navio que aqui está no ponto A e o ponto C que está bem aqui. Ó. Então, ele quer a distância entre A e C. Na verdade, então, ele quer a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Sim ou não? Se ele quer a distância entre A e C, na verdade, então, ele quer a hipotenusa. Pronto, pessoal. Vamos agora usar, já que temos o triângulo retângulo, vamos usar, então, nossa receita, né? Primeiro, identificando os lados do triângulo. Bora começar ali pelo X. O X a gente já acabou de comentar, né? Já vou dizer aí que o X ele é o lado que está de frente, oposto aqui ao ângulo reto. Então, o X aqui é a nossa hipotenusa, o H, tá bom? Já o 96, como o 96 ele é um valor que está do outro lado em relação ao ângulo de referência, né? Então, em relação ao ângulo de referência, repare que o 96 está de frente para o 53 graus, sim ou não? Então, como ele está de frente para os 53 graus, o 96 metros é o nosso cateto oposto, né? Pronto, então o primeiro passo que já fez. Identificamos os lados. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é você saber qual das três razões a gente vai usar. A gente acabou de ver aqui o resumo, né? O resumo do Robertinho. E você viu ali que se eu estou falando do cateto oposto e da hipotenusa, eu vou usar qual relação aqui? Eu vou usar o seno, né? Eu vou usar, portanto, aqui o seno, porque é o seno que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Muito bem, Robertinho. Então, aqui na questão, no exemplo, a gente vai usar o seno. Seno, o nosso ângulo de referência ali é o 53 graus. 53 graus. Vamos colocar aqui a definição. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Próximo passo, substituir. No próximo passo, substituir. O valor do seno de 93 graus, ele deu... seno de 53 graus, ele deu aqui na questão. Ó. Vale quanto? Vale 0,8. O outro, o cosseno eu não vou usar, então descarto ele. Só vou usar o seno. Vale 0,8. Então a gente vai na questão e substitui. Então aqui fica 0,8. O cateto oposto, ele deu, olha, vale 96. O cateto oposto vale 96. E a hipotenusa é justamente o que eu quero encontrar. Vale x. Justamente o que eu quero encontrar. Pessoal, então, o que modificou dessa questão para as outras anteriores que a gente fez? Justamente a armação, né? Repare agora aqui na armação que o X ficou aqui embaixo. Geralmente, até então, o X ficava sempre aqui em cima na armação. Nessa nova configuração da questão, a gente está vendo aqui, né, que o X vem aqui embaixo. Então, o cálculo vai modificar um pouquinho, tá? Então, fica bem atento que não é uma regra que o X venha sempre em cima. Como aí nesse exemplo aqui, a gente está vendo que o X vem embaixo. Então, vai mudar ali um pouco a configuração do cálculo. Bora ver? Bem, o próximo passo é você fazer a regra de 3. Não é isso? Ou seja, você vai abaixar, aqui no caso, você vai abaixar o 96. Agora ele que vai ficar isolado sozinho aqui, né? E o 0,8 você vai multiplicar com x. Fica 0,8 vezes x. Pronto. Mudou um pouquinho, mas o raciocínio é o mesmo, tá bom? Eu quero encontrar o x, logo ele tem que ficar sozinho na armação. Por isso, o 0,8 que está do lado do x subtende-se, né? Que ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, você vai abaixar de novo aqui o 96. E o 0,8 que estava multiplicando vai passar dividindo. Vai passar para baixo, né? E aqui no segundo membro ficou apenas o x. Pronto, Robertinhos.
Agora você precisa apenas dividir, né? Quanto é que dá 96 dividido por 0,8? 96 dividido por 0,8. Repara, se você tem um número decimal lá embaixo, no denominador, você pode andar com a casa. Mas assim, quantas casas você andar, né, você tem que acrescentar zeros lá em cima no. Se eu andei uma casa para a direita, então eu acrescento um zero lá em cima. Se eu andasse duas casas, né, para a direita, eu tinha que acrescentar 2 zeros lá em cima. E assim sucessivamente, tá bom? Então, como é que ficou? Ficou o equivalente a 960. Acabei aqui, tá? Ficou o equivalente 960 dividido por 8. Vai ser a nossa resposta do x aqui. Isso, muito bem. Então, você pega aqui 960 e divide por 8. 9 por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8, para 9 sobra 1. Abaixo 6. 16 dividido para 8 dá 2. 8 vezes 2 dá 16. Para 16 dá 0. Ainda tem aqui um 0. Ó. Então, esse 0 aqui sobrou aqui, a gente acrescenta aqui. Ó. Então, ficou 120. Então, 960 dividido por 8 dá 120, que é a nossa resposta, a resposta do x, né? X é igual a 120 metros, que vai ser a distância ali do navio até o ponto C, lá no cais, tá bom? Muito bem, Robertinho, com essa ideia, com esse raciocínio, eu quero que vocês façam a questão número 5 aí da tua apostila, tá bom? Já já a gente continua.